Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar uma curiosidade da história da música pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um projeto que recebeu incentivo, cultural da Lei Paulo Gustavo. Esse projeto, ele fala sobre as mulheres no rock brasileiro. Então, pra construir esse projeto, onde eu trago história e música, eu basicamente fiz uma grande pesquisa sobre a história do rock. O rock and roll, ele surge lá em final da década de 40, início da década de 50 do século 20, nos Estados Unidos, mais especificamente no sul dos Estados Unidos, entre as comunidades negras, entre as comunidades descendentes de pessoas escravizadas. Os Estados Unidos foi o segundo país da América a receber mais pessoas trazidas da África, como escravizadas. O Brasil foi o primeiro. Então existe ali muita cultura, que veio desses povos que vieram de diversos lugares do continente africano. E a música, assim como no Brasil, a nossa música tem muita influência dos africanos que vieram pra cá, lá nos Estados Unidos também. Então o rock, ele vai se originar, ali do encontro do blues, da música gospel, e aí que tá um fator muito interessante. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos estados proibiu o uso de tambores, que eram de origem africana, de instrumentos percussivos, pelos escravizados. Por quê? Porque esses instrumentos percussivos, esses tambores, atabaques, eles emitiam sons altos e muitas vezes foram usados como uma forma de linguagem, de passar mensagens durante algumas revoltas de escravizados lá do século XVIII, basicamente. Então a maioria dos estados proibiu que os seus escravizados utilizassem esses instrumentos. Essa proibição durou até o fim, do regime escravista nos Estados Unidos. Então eles criaram uma nova metodologia para fazer a sua música, já que eles não podiam usar seus tambores. E é importante destacar que aqui no Brasil não houve essa proibição, A princípio, os africanos escravizados, eles podiam utilizar os instrumentos que eles confeccionavam, criavam aqui, semelhante aos instrumentos que eles usavam no continente africano. Por isso que aqui a gente teve ritmos como samba, como o axé, que usam muito essa questão percussiva. Lá nos Estados Unidos, esses escravizados foram proibidos, então eles precisaram usar outra alternativa para fazer sua arte. E como que eles driblavam essa proibição e continuavam fazendo música? Eles utilizavam o próprio corpo. Batiam palmas ritmadas, batiam no peito, batiam nas pernas, utilizavam objetos da natureza, utilizavam instrumentos como talheres, como tábuas, utensílios domésticos. Então eles buscaram outra forma de fazer a sonoridade, de criar um ritmo. E começaram a cantar, entoar cantos. Isso deu um valor maior para a questão vocal também. O vocal acabava se destacando muito mais, já que eles não tinham outros instrumentos percussivos. E eles criaram o que a gente chama hoje, e que se chamava também na época, de negro spiritual. Ou os spirituals, que era esse canto melódico, onde o vocal tinha um grande destaque. Eles faziam corais, eles faziam perguntas e respostas, sempre acompanhados de palmas ou de outros sons emitidos pelo corpo. Isso foi tão importante, esses spirituals estão na origem do rock and roll, porque eles vão dar origem ao blues e também a música gospel, Porque como esses escravizados, eles criavam letras de lamento, da questão da condição que eles tinham, eles eram quase que, proibidos de fazer sua arte, mas eles podiam praticar essa arte dentro das igrejas protestantes, das igrejas que existiam nos Estados Unidos no século XVIII. Então eles basicamente se reuniam em igrejas, misturavam o seu lamento, pela condição que viviam, junto com passagens bíblicas, principalmente passagens ali do Êxodo, da libertação do povo do Egito. Então, basicamente, eles utilizavam aquela questão que a própria cristandade trazia para eles. Eles criavam letras que falavam disso, e também do seu lamento pela condição de escravizado, e cantavam aqueles coros maravilhosos, entoavam vozes, batiam palmas, deram um destaque muito grande na questão vocal, e principalmente ao vocal feminino. Então é muito importante destacar que os spirituals, eles deram muito destaque ao vocal das mulheres. Tanto que na música gospel norte-americana tem esse destaque enorme, para o vocal feminino. Então eles deram origem para essa música gospel, depois eles adquiriram instrumentos de corda que não foram proibidos, violinos, que eram até um instrumento europeu, mas eles utilizaram. E eles deram origem a essa música de lamento, que é o blues, e a música gospel, que era feita dentro das igrejas, que é onde eles tinham uma certa liberdade de atuação. Então é importante destacar que é toda essa história da comunidade negra nos Estados Unidos com a arte, Porque mesmo que eles tenham sido proibidos, a arte não saiu deles, Essa ligação que o ser humano tem com a arte é muito forte, e eles encontraram outras formas de fazer arte. Formas que driblaram todas as proibições e continuaram a fazer sua arte e deram origem a novos ritmos musicais, novos gêneros musicais, que depois desembocou no surgimento do rock and roll. Mas daí sobre o rock and roll a gente fala em outro momento.